Ok. No capítulo 1, os apóstolos ainda tentando entender toda aquela confusão que estava à volta deles, os acontecimentos recentes, a traição de Judas Iscariotes, a condenação e crucificação de Jesus, a negação de Pedro, e eles estavam escondidos, temerosos pelas próprias vidas. So in chapter 1 we'll see the disciples were still trying to understand what was going on. Judas' betrayal, Jesus' crucifixion, and Peter's denial. They were all hiding from persecutors, and also they were receiving the news that Jesus' body was disappeared. Trying to figure all that out. Uma confusão generalizada, né? Jesus, ainda no capítulo 1, aliás, já no capítulo 2, Jesus se mostra a eles, após cumprir as Escrituras. Isso está previsto eu citei aqui alguns endereços da Bíblia, mas infelizmente o computador não funcionou. Jesus appeared to them to fulfill the scripture. He had some verses here, like Matthew 20:17-19, Mark 10:32-34, and Luke 18:31-34. But unfortunately, he would like to put it on the screen, but because the computer difficulties, we were able to. Exato. Por 40 dias, Jesus ainda aparece para eles, dando ensinamentos sobre o reino de Deus e também dando-nos instruções finais para tentar acalmá-los e conduzi-los naquele momento. So Jesus appeared to the apostles after 40 days of the resurrection, ministered to them about the Father's kingdom, and also instruct them to stay in Jerusalem, waiting upon the Holy Spirit to come. Ok. Enquanto eles aguardavam a vinda do Espírito Santo, eles continuavam em oração, como Jesus havia ensinado a eles, estarem sempre em oração. As they were waiting for the Holy Spirit to come, Jesus has taught them to keep praying and stay praying all the time until the Holy Spirit comes. Isso está em João 14:26. This passage is on John 14:26. Aqui cabe um parêntese para mostrar como que nós, o ser humano, tende a confiar em Deus, mas dá a prescrição a Ele do que nós queremos. Os apóstolos apresentam a Deus em oração 2 candidatos à vaga de Judas Iscariotes. So this is to show us that how. Sorry, I'm trying to get the words here. So as they kept praying and praying waiting on the Holy Spirit to reveal who would take Judas' place, they decide among themselves to choose 2 candidates, Barnabas and Matthias. E Matias é o eleito. And Matthias was the chosen. No capítulo 2, o principal evento que nós podemos notar é o advento, é a vinda do Divino Espírito Santo sobre eles.
So in chapter 2, we see that the Holy Spirit came upon them como havia sido prometido. on the day of Pentecost. They were filled with the Holy Spirit of God, as was promised to them. Exato. No capítulo 2 ainda, os apóstolos, eles começam a agir empoderados pelo Espírito Santo, eles começam a agir de forma ousada. Eles estavam com a verdade estava com eles, e eles começavam a fazer e falar maravilhas, coisas que não se esperava daquele grupo. And still on chapter 2, they boldly testify about Jesus Christ, and also teaching. They started teaching about repentance, and as we saw there, about 3,000 men were converted to the church. Exato. Nesse momento da vida dos apóstolos, eles ousados e destemidos, eles começam a pregar a entronação de Jesus Cristo. Eles começam a pregar o arrependimento necessário para a salvação. On that moment, they start praying repentance for, and they start to teaching about repentance, and eles testemunham sobre a entronação do Cordeiro no céu. They testify about the good luck with that one. Told not to use hard. Exato. I don't know what he's saying. Jesus put in his place on right hand side, God's hand side, right hand side. They testify it. Testify. Yeah. I Okay. don't know how to say it in English. No capítulo 3, João e Pedro, no templo, como deve ser para todos os cristãos, eles perseveravam em oração. In chapter 3, Peter and John, they were in the temple, persevere in praying. Curando doentes, We see another miracle. A lame man was cured, testemunhando sobre Jesus and they testify about Jesus, e apontando o crime, they o crime que havia sido cometido por eles. They condemn the priests for being responsible for Jesus' crucifixion and preach about repentance. No capítulo 4, Pedro e João são aprisionados, açoitados e proibidos de pregar o nome de Jesus. In chapter 4, we see that Peter and John are imprisoned and beaten for preaching the name in the name of Jesus Christ. Nesse instante da vida dos apóstolos, o capítulo 4 nos reporta, nos ensina que eles questionam os doutores da lei. On this moment, they were so boldly, they questioned the priests, and they questioned, should we obey man or should we obey God? Exato. Devemos obedecer ao homem ou obedecer a Deus? É óbvia a resposta, né? Essa resposta é óbvia. This is an option. Ainda no capítulo 4, é relatada a comunhão entre aquela comunidade que ainda não era chamada de cristã. Still in this chapter, we see that all the believers were in one heart and mind, and they lived in community and shared everything they have, but they were still not called Christians. Ok. O capítulo 5, ele é dividido em duas partes. A primeira parte e a segunda parte. A primeira parte
nós vemos a justiça de Deus punindo a mentira do casal Ananias e Zafira. Chapter 5 is Two parts. divided in two parts. The first part, we see the righteousness and justice of God in the sad story about Ananias and Sapphira. We see how serious we should take the things about the kingdom. Exato. A mentira do casal é punida com a morte. The hypocrisy is punished by death. Yeah. Both of them. Aqui cabe salientar que o sacrifício, a oferta, o trabalho que se dedica a Deus deve ser espontâneo. The sacrifice, the offer, work should all be done by our hearts. Should be spontaneous. Exato. Deus não pede nada a ninguém. God does not ask for Nothing. for anybody. Se o fizermos, devemos fazê-lo em amor sincero. If we do, we need to do with love and sincerity and to honor God. Em honra do nome de Deus. Ok. Agora nós já estamos na mesma página. Eu vou ler Eu vou ler a segunda parte do capítulo 5. He's going to read the second part of chapter 5. Ok. I will read in Portuguese, but you guys, if you want, you can follow me in your Bible, in your He's going to read own in Bible. Portuguese, Yeah, and you guys can follow. it's me. good. Translation. Exato. Ok. Nós vamos ler do capítulo 5, dos versos 13 em diante, até o 42. We're going to read from chapter 5, from verse 13 all the way to the end of verse 42. Ok. Vendo a coragem de Pedro e de João, e percebendo que eram homens comuns e sem instrução, ficaram admirados e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. E como podiam ver ali com ele o homem que fora curado, nada podiam dizer contra eles. Assim, ordenaram que se retirassem do sinédrio e começaram a discutir, perguntando: que faremos com esses homens? Todos os que moram em Jerusalém sabem que eles realizaram um milagre notório, que não podemos negar. Todavia, para impedir que isso se espalhe ainda mais entre o povo, precisamos adverti-los de que não falem com mais ninguém sobre esse nome. Então, chamando-os novamente, ordenaram-lhes que não falassem nem ensinassem em nome de Jesus. Mas Pedro e João responderam: julguem os senhores mesmo se é justo aos olhos de Deus obedecer aos senhores e não a Deus, pois não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos. Depois de mais ameaças, eles os deixaram ir. Não tinham como castigá-los, porque todo o povo estava louvando a Deus pelo que acontecera. Pois o homem que fora curado milagrosamente tinha mais de 40 anos de idade. Quando foram soltos, Pedro e João voltaram para os seus companheiros e contaram tudo que os chefes dos sacerdotes e os líderes religiosos lhes tinham dito. Ouvindo isso, levantaram junto a voz a Deus, dizendo: ó soberano, tu fizeste os céus, a terra, o mar e tudo o que neles há. Tu falaste pelo Espírito Santo por boca do teu servo, nosso pai Davi. Por que enfurecem as nações e os povos conspiram em vão? Os reis da terra se levantam e os governantes se reúnem contra o Senhor e contra o seu ungido. De fato,
Herodes e Pôncio Pilatos reuniram-se com os gentios e com o povo de Israel nesta cidade para conspirar contra o teu santo servo Jesus, a quem ungiste. Versos 28. Fizeram o que o teu poder e a tua vontade havia decidido de antemão que acontecesse. Agora, Senhor, considera as ameaças deles e capacita os seus servos para anunciarem a tua palavra corajosamente. Estende a tua mão para curar e realizar sinais e maravilhas, por meio do nome do teu santo servo Jesus. Depois de orarem, tremeu o lugar em que estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciaram corajosamente a palavra de Deus. Eu estou lendo, me desculpem, eu estava lendo o 4, me desculpem, quando eu virei a página, eu virei e caí na página anterior. Eu vou retomar, me desculpem. Nós vamos do verso 2, Atos 5, 12. Alright, so Yes. it was I'm reading sorry. all that time for chapter 4. I'm sorry, we're I'm gonna sorry. I'm gonna- sorry. We're Yes. gonna do chapter 5 right now. Yeah. Review. Então, novamente, capítulo 5, versículo 12 em diante. Alright, chapter 5, verse 12 to 42. Os apóstolos realizavam muitos sinais e maravilhas entre o povo. Todos os que creram costumavam reunir-se no pórtico de Salomão. Dos demais, ninguém ousava juntar-se. No demais, ninguém ousava se juntar a eles, embora o povo estivesse em alto conceito. Em número cada vez maior, homens e mulheres criam no Senhor e lhes eram acrescentados. De modo que o povo também levava os doentes às ruas e os colocava em camas e macas, para que pelo menos a sombra de Pedro se projetasse sobre alguns enquanto ele passava. Afluíram também multidões das cidades próximas a Jerusalém, trazendo seus doentes e os que eram atormentados por espíritos imundos, e todos eram curados. Verso 17. Verse 17. Então, o sumo sacerdote e todos os seus companheiros, membros do partido dos saduceus, ficaram cheios de inveja. Por isso, mandaram prender os apóstolos, colocando-os numa prisão pública. Mas durante a noite, um anjo do Senhor abriu as portas do cárcere, levou-os para fora e disse: dirijam-se ao templo e relatem ao povo toda a mensagem desta vida. Verso 21. Ao amanhecer, eles entraram no pátio do templo, como haviam sido instruídos, e começaram a ensinar o povo. Quando chegaram o sumo sacerdote e os seus companheiros, convocaram o sinédrio, toda a assembleia dos líderes religiosos de Israel, e mandaram buscar os apóstolos na prisão. Todavia, ao chegarem à prisão, os guardas não os encontraram ali. Então voltaram e relataram: encontramos a prisão trancada, com toda a segurança, com os guardas diante das portas, mas quando abrimos não havia ninguém. Diante desse relato, o capitão da guarda do templo e o chefe do sacerdote ficaram perplexos, imaginando o que teria acontecido. Nesse momento, verso 25, nesse momento, chegou alguém e disse: os homens que os senhores puseram na prisão estão no pátio do templo, ensinando o povo. Então, indo para lá com os guardas, o capitão trouxe os apóstolos, mas sem o uso da força, pois temiam que o povo os apedrejasse. Tendo levado os apóstolos, apresentaram-nos ao sinédrio para serem interrogados pelo sumo sacerdote, que lhes disse: demos ordens expressas a vocês para que não ensinassem nesse nome. Todavia vocês encheram Jerusalém com a sua doutrina e nos querem tornar culpados do sangue desse homem.
verse 29. Pedro e os outros apóstolos responderam: é preciso obedecer antes a Deus do que aos homens. O Deus dos nossos antepassados ressuscitou Jesus, a quem os senhores mataram, suspendendo-o num madeiro. Deus o exaltou, colocando-o à sua direita como príncipe e salvador, para dar a Israel arrependimento e perdão de pecados. Nós somos testemunha dessas coisas, bem como o Espírito Santo, que Deus concedeu aos que lhe obedecem. Verso 33. Ouvindo isso, eles ficaram furiosos e queriam matá-los. Mas um fariseu chamado Gamaliel, mestre da lei, respeitado por todo o povo, levantou-se no sinédrio e pediu que os homens fossem retirados por um momento. Então lhes disse: israelitas, considerem cuidadosamente o que pretendem fazer a esses homens. Há algum tempo apareceu Teudas, reivindicando-se alguém, e cerca de 400 homens se juntaram a ele. Ele foi morto. Todos os seus seguidores se dispersaram e acabaram em nada. Verso 37. Depois dele, nos dias do recenseamento, apareceu Judas, o Galileu, que liderou um grupo em rebelião. Ele também foi morto e todos os seus seguidores foram dispersos. Portanto, nesse caso, eu os aconselho: deixem esses homens em paz e soltem-nos. Se o propósito ou atividade deles for de origem humana, fracassará. Se proceder de Deus, vocês não serão capazes de impedi-los, pois se acharão lutando contra Deus. Verso 40. Eles foram convencidos pelo discurso de Gamaliel. Chamaram os apóstolos e mandaram açoitá-los. Depois ordenaram-lhes que não falassem no nome de Jesus e os deixaram sair em liberdade. Verso 41. Os apóstolos saíram do sinédrio, alegres por terem sido considerados dignos de serem humilhados por causa do nome. Todos os dias, no templo e de casa em casa, não deixavam de ensinar e proclamar que Jesus é o Cristo. Amém. Ok. Na segunda parte do capítulo 5, nós vemos a justiça de Deus se completando. Ela se completa na proteção aos apóstolos. Eles são retirados da prisão, livrados da morte. E, dentre os doutores da lei, se apresenta Gamaliel. On the second part of the chapter 5, we see the apostles being taken out of prison, and with Gamaliel's help, they were let go, and they could start preaching on every house and on every door and on the temples again, and in the name of Jesus. Nesse momento, Gamaliel, um doutor da lei, tem a oportunidade de falar uma verdade absoluta, que é verdadeira para todos nós, os cristãos. In this moment, Gamaliel had the opportunity to tell everyone the truth that should be the truth for all of us Christians. Acts 5:39. On Acts 5:39. Vocês podem ver. Se for de Deus, nada pode desfazê-la, nada pode cessar. Essa é uma verdade. If it's from God, there will be nothing that will stop. If it's from man, it will fall. Então, o capítulo 5 fala da justiça de Deus. Na primeira parte, a punição. Na segunda parte, o cuidado.
de Deus para conosco. So in chapter 5, it talks about the rightness of God on the first part, and then on the second part it talks about the care of God for us. Ok. E os apóstolos, eles se alegram, se regozijam em sofrer pelo nome de Jesus. The apostles rejoice about suffering for the name of Jesus. Ok. Eu vou aqui citar, com todo respeito, o pastor Elias Dantas. Eu gosto de lembrá-lo porque ele realmente fala isso do fundo do coração. Ele é doutor pelo NIAC College Executivo de Nova York. I'm going to mention here Pastor Elias Dantas, which is a doctor from NIAC College Executive Em New York. in New York. Ele diria assim, meus irmãos, não é maravilhoso o trabalho do Espírito Santo? Maravilha! Ele diria dessa forma. He would say, isn't that wonderful, the work of the Holy Spirit? He would say, wow, how wonderful that is. Yeah, he is very funny, but he is a God's man. He's a God man. Ok. Esse início do estudo de Atos nos mostra que nós devemos, quando estudarmos Atos, nós temos que observar sobre três diferentes perspectivas. So on the beginning of the book of Acts, we should conclude the following aspects. O aspecto humano, que fala da aflição humana, da precipitação humana e da dependência completa de Deus. So the first aspect is the human aspect, which talks about the affliction, the rashness, and the dependency of God. A segunda perspectiva seria a social política, onde fala da dureza, a insensibilidade das autoridades constituídas quanto às coisas de Deus. The second aspect is the social and political aspect, from the hardness from the authorities, not putting God's on first place, so they put God in second place. They were hard. E a terceira perspectiva, esta é a mais importante, essa é a perspectiva sobrenatural, onde nós devemos observar o lado do inimigo com as artimanhas, com as armadilhas dele para desviar-nos do nosso caminho. And the number 3, the most important one, is the supernatural aspect, which is when the enemy's traps bonding us from understanding God's word, taking away our focus in Jesus Christ. Exato. Mas o sobrenatural da ação do Divino Espírito Santo em nossas vidas. But the most important thing is the supernatural act of the Holy Spirit in our lives. Se cada um de nós, analisarmos as nossas vidas, nós veremos como que o Divino Espírito Santo nos guiou, nos livrou e nos direcionou quando demos ouvidos a Ele. If every one of us take the moment to look at your own life, and when the Holy Spirit was in it, how He directed us, how He guided us, and
us. Exato. Muito bem. Nós humanos, nós recebemos uma clara missão de Deus, que está relatado em Mateus 28, 19 e 20, que é a grande comissão. Se vocês quiserem ler, Mateus 28, 19 e 20. So we, as Christians, we receive a command from God that it's on Matthew 28, 19 and 20. If you open the Bible. Matthew 28, 19, 20. É isso que é a nossa parte. É bem claro o que nós devemos fazer. Esse trabalho, ele foi inclusive solicitado pelos anjos, mas delegado a nós, homens. Matthew 28, 19, 20. Go therefore and make disciples of the nations, baptize them in the name of the Father and the Son and the Holy Spirit. Teach them to observe all things that I have commanded you. And I'm with you always, even to the end of the age. Amen. Ok. Outra coisa que nós temos aqui na Sagrada Escritura é Jesus Cristo nos exorta à oração. Isso nós podemos ver em Mateus 7, 7 e 8, em Marcos 1, 15. Jesus tells us to pray, repentance, proclaim the word, and love one another. And this will be in Matthew 7 and 8, and then in Luke 13, 3. Yeah. O pastor Chuck Smith, no seu livro Calvary Chapel Distinctives, fala sobre os pilares da nossa igreja. The Pastor Chuck Smith on the book Calvary Chapel Distinctives speak about the pillars of our church based on the book of Acts. Exato, espelhada no livro de Atos. Deve ser cheia do Espírito Santo, liderada pelo Espírito Santo e empoderada pelo Espírito Santo. Our church should be filled by the Holy Spirit, guided by the Holy Spirit, and empowered by the Holy Spirit. Uma igreja firme no propósito do estudo e ensino da Palavra de Deus. It should be a church of word, missions, and prayer. E a participação da ceia do Senhor e uma igreja em constante oração. We should talks about having communion and also always being praying. E esta é uma igreja simples, como já foi dito no início, da Palavra de Deus, de missão e benevolência e de oração. This is a simple church, as we said in the beginning. It should be a church of prayer, word, mission, and benevolence. Estamos alicerçados na doutrina e promessa do Senhor Jesus.
devemos esperar no Senhor e trabalharmos. Ele fará a sua parte. We are all fenced in the doctrine and the promise of Jesus Christ. We should wait on God and work that He will do His work. O Espírito Santo está conosco. O Espírito Santo está sobre nós. E o Espírito Santo está em nós. Dando consciência do pecado, Ele nos traz a Jesus e o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. The Holy Spirit is with us by conversion. The Holy Spirit is within us. Us. The Holy Spirit shows us that we sin against, shows our sins, and it brings Jesus Christ to our temple. That's what it says. Yeah. Espírito Santo is with us. Espírito Santo is upon us, and the Spirit Santo, the Holy Spirit, is within us. Ok. Jesus, quando chamou Pedro e disse: "Sobre esta pedra edificarei a minha igreja." Jesus, when he called Peter and he said, "On this rock I will build my church." Jesus não pediu a Pedro para edificar a igreja. Note that Jesus didn't ask Peter to build the church. Ele tomou para si essa responsabilidade. He said that he will do that. Ok. E complementando isso, em João 21:18 está: Jesus determina a Pedro: alimente as minhas ovelhas. In John 21:18, Jesus tell Peter to feed my sheep. Ok, está bem claro aí. O trabalho nosso é alimentar, é levar a palavra. It's very clear here. Our job is to preach the word. E todas as outras coisas serão acrescentadas por Deus. And all the other things will be added by God. O que Deus quer de nós é simplesmente o compromisso responsável do estudo e o ensino da palavra. What God wants from us is that we be responsible on the teaching and the word and the teaching of the word. Tendo fidelidade para com Ele e o amor. Being faithful to Him with love. Nós somos uma criatura de Deus em obra. É uma obra que está sendo aperfeiçoada pelo Divino Espírito Santo diariamente. We are all creatures from God. Work that is perfect by the power of the Holy Spirit. The Holy Spirit is with us. Let Him work. Temos que deixá-lo trabalhar. Eu não sei. Eu procurei aqui no estudo mostrar a ação do Espírito Santo em nossas vidas. I try to, on the study, to show the act of the Holy Spirit in our lives. Right? Exato. O que Deus quer de nós? What God wants from us. E o que nós somos? And what we are. Eu quero ser I want to be essa igreja que nós falamos aqui. Uma igreja simples, de oração, da palavra e de missão. I want to be
the church that I spoke in. Eu quero Simple church of prayer, missions, and work. Eu quero ser essa igreja hoje, I want to be that church today. quando o Senhor Jesus vier, que será em breve, para resgatar-nos, When Jesus comes, which will be soon, e para todos sempre, and forever and ever. quando estivermos diante do trono celestial para adorá-lo. Repeat that again. E sempre diante do seu trono celestial para adorá-lo. In front of his throne, In front of, and when we are in his on Throne. his throne, to forever worship him. to forever worship him. Yeah. Okay, let us pray. Lord, we thank you for our deliverance. Senhor, nós agradecemos por nossa salvação. We are new in Jesus Christ. Nós somos nova criatura em Jesus Cristo. Let the Holy Spirit, the Spirit of truth, guide us. Deixe o Espírito da verdade nos guiar. Help us acknowledge your before others. Ajuda-nos a confessá-lo diante dos outros. Let your light shine in us everywhere. Deixe a vossa luz brilhar em nós em todo lugar. This is what we pray for. In Jesus' name, amen. Amen. Thank you. Thank you.